E pelo caminho, Lentz e Milkau começam a... Milkau e Lentz admiravam a robustez daqueles homens. Canaã. Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de Camões a Clarice. Hoje nós vamos falar sobre uma obra muito interessante, intitulada Canaã, como vocês já podem ver aí na descrição do vídeo. Essa foi uma obra da época do pré-modernismo, né, que antecedeu o modernismo, como o próprio nome já diz. Não foi propriamente uma escola literária, né? Foi mais um período de transição até nós chegarmos ao modernismo, que se iniciou lá em 1922, com a Semana de Arte Moderna. Mas, né, para início de conversa, vamos conhecer um pouco sobre o nosso autor, Graça Aranha. Quem foi ele? Graça Aranha foi um escritor nordestino, nascido em São Luís, no Maranhão. Ele nasceu em 21 de junho de 1868. Veio de uma família muito abastada, então ele teve sempre muito acesso à cultura, à literatura. Não à toa, ele se tornou um grande escritor. Em 1882, ele ingressou na Faculdade de Direito do Recife e durante a juventude dele ele sempre levantou, né, as bandeiras do abolicionismo, da república. Então ele sempre foi um jovem muito engajado politicamente. Ele se formou em 1886, né, em Direito, e foi trabalhar como advogado na cidade de Campos, no estado do Rio de Janeiro. Depois disso, ele se mudou para Porto do Cachoeiro, que fica no Espírito Santo, que inclusive é o cenário de Canaã, né, dessa obra que nós vamos falar hoje. Ainda em 1897, antes da publicação do primeiro livro dele, ele ajuda a fundar a Academia Brasileira de Letras. Inclusive, ele tem uma cadeira lá, a cadeira de número 38. Depois disso, ele se muda para a Europa e lá ele passa mais ou menos uns 20 anos. E quando ele volta, de fato, para o Brasil, ele começa a conversar, né, com os novos artistas de São Paulo, os jovens artistas de São Paulo. E eles começam a conversar sobre as novas expressões estéticas, o surgimento dessas novas expressões estéticas, tanto na arte quanto na literatura. E nisso ele ajuda a organizar a Semana de Arte Moderna de 22, que é justamente o marco inicial do modernismo, né? Inclusive, ele que fez o discurso de abertura do evento. Ainda em 1922, ele foi preso quase um mês, né? Ele foi acusado de conspiração contra o presidente Arthur Bernardes, então meio ditadura, né? Meio ditadura, mas enfim. E aí, 2 anos depois, ele acaba rompendo com a Academia Brasileira de Letras, porque ele começou a observar ali a academia, a maneira como estava se portando e começou a pensar que estava ficando muito conservador, ele não estava gostando muito daquela postura, e aí ele acabou se afastando, né? Se desvinculou da Academia Brasileira de Letras e faleceu no dia 26 de janeiro de 1931, no Rio de Janeiro. Passando agora para falar um pouquinho sobre a obra. É uma obra um pouquinho extensa, né? Então, eu vou trazer para vocês os pontos principais, certo? A obra, ela vai focar em 3 personagens principais, que são, né, na verdade, o Milkau, o von Lentz e a Maria, né? Na história, nos pensamentos desses personagens, né? A história vai girar em torno desses 3 personagens. Bom, quem é o Milkau? O Milkau é um alemão recém-chegado a uma colônia de imigrantes europeus no Espírito Santo. E a história começa com ele alugando um cavalo para ir do povoado de Queimado à cidade de Porto do Cachoeiro. E junto com ele, né, vai um guia, que é um menininho de 9 anos, filho de um alugador de animais, né, e eles também moravam, né, no povoado de Queimado. Enfim, eles começam a fazer essa viagem, né, e quando eles chegam em Cachoeiro, né, que era o destino, eles conhecem um comerciante alemão chamado Roberto Schultz e o von Lentz, né, que é também o personagem principal da história. E o von Lentz, né, que é um
Ele também é um imigrante, filho de um general alemão. Eita, quase não sai, né, meu povo? General alemão. Então, aqui nesse primeiro momento, já nos são apresentados os dois, né? O Milkau e o Von Lentz, que são os personagens principais da obra. Ambos são imigrantes alemães, certo? O Milkau comenta que ele quer arrematar um lote de terra, né, para se estabelecer, começar a plantar e tal. E o Schultz, que é o dono ali do local onde eles estão, apresenta ao Milkau um agrimensor, né, que é o Senhor Felicíssimo. E o Senhor Felicíssimo, ele está a caminho de Rio Doce para fazer algumas medições de terra e tal. E aí o Milkau vê nisso uma oportunidade, né, de conhecer o lugar, quem sabe fazer um negócio. E aí ele decide se juntar ao Senhor Felicíssimo e acaba convidando o Lentz para ir junto, né, até Rio Doce. E pelo caminho, o Lentz e o Milkau começam a discutir sobre a paisagem, sobre o povo brasileiro e tal. E aqui a gente começa a ver um pouquinho da personalidade, dos pensamentos desses dois personagens, né? O Milkau acredita que o progresso só acontece quando os povos se misturam, né? Alemães, brasileiros, chineses e tal. Ele é a favor da miscigenação, né? Ele acredita que com essa fusão de raças existe uma espécie de rejuvenescimento da civilização. Nós vamos ficando mais, entre aspas, aprimorados. Já o Lentz, ele só acredita na superioridade germânica, né? Então, ele fica sempre enaltecendo o triunfo dos alemães e tal, que os alemães são melhores que os mestiços. Ele também é contra a questão da miscigenação, né? A mistura, ele diz que a mistura acaba gerando uma cultura inferior e se existir, né, essa miscigenação, os mulatos vão ser sempre escravos e a gente vai viver sempre num meio conflituoso, né, de muita luta, de muita revolta e tal. Então tem que tudo ser separado, né? Nada de miscigenação. É assim que acontece na cabeça do Lentz. Os dois, ao longo da obra, eles acabam se tornando amigos, mas a gente percebe que eles são bem, assim, vamos dizer, antagônicos, né? Um sempre pensa diferente do outro. Né? Nós vemos que os planos dos dois personagens, eles diferem, né? O Milkau, ele quer ter um pedacinho de terra e viver sossegado na dele, sem ganância, sem precisar lutar com ninguém por causa de terra, por causa de nada. Ele quer ficar na paz, né? Já o Lentz, ele quer comprar a propriedade dele, mas ele quer ampliar, né? Ele é ganancioso, ele quer ter muitos trabalhadores para ele comandar e tal. E ele sonha muito com a dominação branca sobre o mulato, né? Tem muito preconceito nisso. E ele acha que essa dominação vai ser uma confirmação do poder dele, né? Da hegemonia branca e tal. Então é uma coisa que ele valoriza bastante. Bom, e aí com a ajuda do Felicíssimo, o Milkau acaba conseguindo levantar a casa dele, né? Construir a casa dele. E o Lentz, que estava indeciso se ia ou ficava, acaba ficando, né? Porque ele não queria mais abandonar o parceiro dele, o companheiro dele. E ele começa a se dedicar, né, às viagens, ao trabalho e tal, fazer as compras de casa e tudo mais. Acaba ficando. Depois disso, a obra traz alguns outros momentos, né, diálogos que vão permitindo que o leitor conheça mais profundamente os personagens. Mas isso fica para vocês lerem depois, porque eu vou fazer aqui um salto temporal para o dia em que o Milkau conhece a Maria. Bom, a Maria também é uma colona, né, também é alemã. E o Milkau conhece ela no dia de uma festa, num sobrado, de um homem chamado Jacob Miller. E a Maria tem uma história bem deprimente, assim, bem triste. Ela nasce sem conhecer, ou melhor, ela vive sem conhecer o pai, né? A mãe dela morre, depois ela já crescida. Então ela praticamente não tem família, ela é meio jogada assim no mundo. Depois da morte da mãe dela, ela passa a morar com um amigo da família, né? Um amigo da mãe, chamado Augusto Kraus. E aí ela se envolve com o neto desse homem, que se chama Moritz. Tempos depois, né, o Kraus morre misteriosamente, ninguém sabe como. E os pais do Moritz, né, o neto do senhor Augusto, sabendo, né, ou pelo menos desconfiando do lance que a Maria tinha com ele,
eles decidem mandar o rapaz embora, né? Porque ele tinha que casar com uma moça rica, não ia casar com a Maria. A Maria não tinha nem família. Imagine dinheiro, né? Então, eles começaram a ver que o Moritz estava se envolvendo com a Maria e eles não queriam. Então, eles mandaram o Moritz embora e a Maria ficou ao Deus dará, né? Ela ficou assim bem triste, né? Depois que ele foi embora. Ele não ficou tão triste, não, né? E uma informação a mais é que a Maria estava grávida, né? Quando ele foi embora. E depois que o Moritz deixa a casa da família, eles começam a maltratar a Maria, né? Davam pouca comida para ela, mal davam comida. E eles dobraram a quantidade de trabalho da coitada, né? Então ela comia pouco, trabalhava muito. Então ela estava sofrendo bastante nas mãos deles, né? Até o fatídico dia que ela quebrou um prato, acabou deixando cair um prato, e eles expulsaram ela de casa por conta disso, né? Como a coitada não tinha família, não tinha dinheiro, não tinha nada, o que ela ia fazer? Ela começou a vagar pelas ruas, sem rumo e sem direção. As pessoas começaram a taxar ela como louca e tudo mais, né? Ou seja, o pão que o diabo amassou, ela comeu, né? E aí ela acaba se instalando numa estalagem, ela acaba penhorando alguns objetos que ela tem para poder ficar lá. E é nessa estalagem que ela conhece o Milkau, né? Ele fica sabendo de toda a história, de tudo que ela passou, e acaba se prontificando a ajudá-la, né? E ele leva ela para casa de alguns colonos que viviam ali naquela região, né? Ela é aceita na casa, ali na comunidade? Mas ela também é tratada com muito desdém, né? É que a gente vê que o Milkau, ele é um rapaz que tem um coração bonzinho, né? Ele foi ajudar ela e tal. O Milkau, vamos dizer que é o mocinho da história. Certo dia, ela estava trabalhando sozinha no cafezal, né? Isso muito tempo depois, né? Claro. Ela começa a sentir as dores do parto e ela dá à luz a um bebezinho, né? Só que aí, o que acontece? O bebezinho ficou lá e alguns porcos acabaram chegando, né? Se aproximando ali, estavam ali perto. E eles correram para perto do bebezinho e acabaram mordendo a criança, e a criança acabou morrendo, né? Ou seja, é isso mesmo que vocês ouviram, viu? O bebezinho, ele é morto pelos porcos, né? E ninguém tava ali para ver nada, né? Nem para proteger a criança, nem a Maria, que estava muito debilitada, né? Obviamente. Então, o que acontece? A culpa acaba caindo inteira em cima da Maria. A filha dos patrões ali, né, do cafezal, os donos do cafezal, chegam nesse momento, né, em que os porcos estão ali matando o bebezinho. E só que assim, ela vê e não pergunta nada, ela já corre para casa, não ajuda a Maria, não faz nada, nem ajuda o bebê, nem faz nada. Ela volta para casa e diz que a Maria tinha matado o bebê e tinha dado a criança para os porcos comerem, né? Então, o resultado disso foi que, né, a Maria acabou sendo presa na cadeia de Cachoeiro. Como estava todo mundo muito horrorizado, né, eles ficaram indignados e tal com a Maria. Tava todo mundo pensando que ela tinha matado a criança, né, confiando na palavra da outra. E aí eles começaram a bolar vingança e tal. Um deles procura os representantes da justiça e pede, por favor, deixe que a população dê conta dessa entre aspas, mãe assassina, né? Deixe que a população dê a punição a essa mãe. Só que, né, o procurador diz que ele vai punir. Né? Eu sou o procurador, eu vou punir ela. Tá? Pode deixar comigo que eu vou fazer isso. O destino da Maria não era dos melhores, né? Todo mundo sabe. Todo mundo sabia que ela ia acabar tendo uma punição bastante severa. E aí o Mikau acaba sabendo, né, de toda essa história, ele fica sabendo do destino que já estava traçado para Maria. E aí ele procura ela, né, e quando ele vê ela, ele fica chocado, né. A Maria
tinha o rosto lívido, assim, os olhos estavam brilhantes e tal. E aí ele ficou meio, né, apaixonadinho. E aí ele fica voltando pra ver ela vários dias seguidos e tal. E por conta dele estar tendo essa aproximação com a Maria, ele começa a ser visto com maus olhos, né, pelos outros. Começa a ser olhado com desprezo, com desconfiança, porque as pessoas começaram a achar que ele era o amante dela e tal. E aí ele começa a ser excluído, né, repelido pelos moradores ali da região e sendo visto até como um inimigo, né, justamente por estar ao lado da Maria. Certa manhã, né, um tempo depois, o Milkau, que estava junto com o Felicíssimo, encontra a Maria e vê ela sendo levada por 2 soldados para o tribunal, né, onde ela ia ser julgada. E em cada fase do julgamento, ela foi considerada culpada. Né, e o Milkau acompanha todos esses momentos e tal. Inclusive, ele fica amigo do juiz, né, que se chama Paulo Maciel. Mas, enfim, o juiz acaba falando para ele, né, que não tem como ele fazer qualquer coisa pela Maria, porque o caso dela realmente é irremediável, né? Os depoimentos que as pessoas traziam acerca dela não deixavam brecha nenhuma para que ela fosse considerada inocente. E aí, vendo que não ia ter jeito realmente, o Milkau planeja uma fuga e tira a Maria da prisão. E os dois acabam fugindo aí em busca da Canaã, da terra prometida, da terra da felicidade. Bom, algumas características interessantes que a gente pode observar na obra de Graça Aranha. Nós vemos principalmente um conflito entre os dois personagens principais, né, que é o Mikau e o Lance. Os dois, eles veem o Brasil como uma nova Canaã, né, como a terra prometida e tal. Eles enaltecem, né, a natureza poderosa brasileira e tal, a fertilidade, a beleza, o potencial de morar aqui, né, os benefícios de morar aqui, o grande futuro que está reservado para a nação brasileira e tal. Só que eles divergem, né, nessa visão de futuro, né? Para que futuro nós vamos ter, né? O Lentz, ele é adepto partidário da força, né, e da crença na superioridade racial, principalmente dos alemães, né? E o Milkau, ele acredita que essa ideia de dominação do mais forte sobre o mais fraco não é das melhores. Ou seja, são completamente opostos, né? O Milkau, ele está sempre empenhado em defender o lado bom das coisas, né? O ideal humanitário, o amor, né? A compaixão pelos homens. Ele demonstra ter muita compaixão pelos homens. Enquanto Lentz, ele defende a exploração alemã sobre o mestiço, né, por exemplo. Ele vê o progresso econômico, o progresso cultural, sempre relacionado às questões raciais, de superioridade racial, né, hegemonia branca, dominando os mestiços, os negros, enfim. E a lei da força, né, sempre o domínio através da força. Ele é a favor desse tipo de pensamento, de ideal. Né? E eles se distinguem, inclusive, na visão, no interesse imigratório. O Lentz, ele veio para o Brasil com o objetivo de trabalhar no comércio, de expandir os negócios dele, ter muitos trabalhadores, dominar aqueles trabalhadores. Já o Milkau, ele vem para o país porque ele quer uma terrinha para ele viver e tal. E também porque ele veio de uma decepção amorosa, então ele queria, né, ele precisava de novas perspectivas de futuro, né? Então, o Lentz, ele vem para o Brasil com o objetivo de crescer financeiramente, ter um poderio maior em todos os sentidos, né? Enquanto o Milkau, ele vê no Brasil uma oportunidade de ter uma vida nova, uma vida com mais paz, né, com mais sossego, com mais estabilidade, enfim.
Com o passar do tempo, os dois vão mudando um pouquinho de pensamento, né? O Milkau, ele acaba se desprendendo um pouco desse idealismo absoluto que ele tem quando ele olha para a nação brasileira, né? Ele vê que não é tudo isso de incrível, de perfeito. Esse idealismo que ele tinha referente ao Brasil acaba se desmanchando um pouco, desmoronando um pouco. E o Lentz, ele, vamos dizer, ele se torna uma pessoa melhor, né? Se é que a gente pode falar assim. Ele começa a ver as pessoas com mais compaixão, com mais simpatia. Ele se torna menos individualista, menos ambicioso, né? Então ele começa a olhar com outros olhos para a nação brasileira. Além disso, nós vemos também um retrato do Brasil da época, né? Tanto os diálogos quanto as descrições acabam trazendo até nós uma imagem, né, uma recriação da situação econômica, política, cultural que o país estava passando, né? A gente tinha acabado de sair de um período de escravidão, né? Então nós tínhamos escravos que tinham sido libertos, porém não tinham perspectiva de vida, né? Não tinha emprego, não tinha moradia, não tinha condição de sobreviver, acabaram ficando à margem da sociedade, né? Então nós vemos isso na obra. Nós também vemos a questão da mão de obra, livre por parte dos como os escravos foram libertos, quem ia trabalhar, né? Então vieram os imigrantes para cá, inclusive os personagens principais são imigrantes, né? São colonos, que vieram justamente com esse propósito, né? E por conta desses motivos. Nós também vemos que Canaã ele é construído com base em uma série de argumentos, de perspectivas, né? Uma polifonia de argumentos e perspectivas que discutem justamente essa questão da nação brasileira. Né? Inclusive, essa é uma característica bem forte do modernismo e do pré-modernismo, né? Essa questão da busca pela identidade nacional, de discutir as questões nacionais, né, do povo propriamente brasileiro. E na obra a gente vê isso bem fortemente, né? Nós vemos os diversos tipos de pessoas que compõem o povo brasileiro. Nós vemos aquele brasileiro mais resignado, mais conformado. Nós vemos o brasileiro patriótico que levanta a bandeira, que vai à luta. Nós vemos o estrangeiro dominador, né, na figura do Lentz, que quer dominar tudo, que quer construir um império e tal. Nós vemos o estrangeiro humanitário, na figura do Milkau, que olha para a Terra com um olhar de esperança, né? Ele vê aqui uma nova oportunidade. Enfim, todos esses tipos de pessoas estão juntos discutindo o que é o país e que futuro vai ter o país, né? Nós temos aqui uma obra que ela não se isola, né, de fenômenos históricos, de fenômenos sociais, de fenômenos culturais, né? Nós vemos que os imigrantes no livro eles se deparam com várias cenas que caracterizam, né, a vida no país naquela época. Nós são apresentados costumes, nos são apresentados aspectos folclóricos, nos são apresentados também, né, a violência, a barbárie que existia naquela época. Nós vemos a extorsão, que é um aspecto ruim, né, mas que existia bastante e que está retratado no livro, né? Nós vemos a manutenção do casamento pelo interesse econômico, troca de favores. Então, é uma obra que traz muitas características do realismo, por exemplo, né? Por quê? Porque ele traz até nós a realidade nua e crua daquela época, certo? Então, mais uma vez, não é uma obra que está isolada da história, de fenômenos sociais, culturais, né? Ela nos apresenta todos esses aspectos e apresenta de uma maneira bastante forte.
Outro aspecto interessante da obra é a questão do narrador. O romance, ele apresenta um narrador heterodiegético, ou seja, ele narra as cenas, ele descreve todos os quadros e tal, e ele acompanha a consciência, o pensamento dos personagens, né? A função desse narrador, ela é comunicativa, né? Mostrar para o leitor o que está acontecendo ali naquele enredo, naquela obra. Mas também ela é avaliativa, por quê? Porque além de expor todos os fatos, narrar tudo o que está acontecendo, ele faz comentários, emite comentários sobre algumas situações. E nesses comentários ele acaba dando também o seu próprio ponto de vista. Por exemplo, nesse trecho, abre aspas, Milkau e Lentz admiravam a robustez daqueles homens com pulsos de ferro, torso hercúleo, barbas avermelhadas, olhos de um azul de abismo, muito parecidos com um grupo de irmãos. Somente havia um mulato que entre eles se destacava. Tinha a cara amassada, ou melhor, tinha a cara massacrada pelas bexigas, era bronzeado, usava uma pequena barba anelada e falha, e o cabelo curto em pé sobre a testa. Com os olhos rajados de sangue e os dentes pontiagudos de serra, tomava por vezes a aparência de um sátiro maligno, mas essa impressão não era frequente, e rapidamente a desmanchava um riso fácil e ingênuo. No meio da massa indistinta dos companheiros louros e pesados, o cabra brasileiro tinha um ar vitorioso, um ar espiritualizado. Não havia, na verdade, entre ele e a terra um remoto convívio, perpetuado no sangue e transmitido de geração em geração. Ou seja, no trecho nós podemos evidenciar que ao lado da descrição dos acontecimentos relativos ali à trama, ao enredo, o narrador também traz reflexões particulares, que não vão acrescentar à história em nada, mas são embasados na história. Por exemplo, na pergunta, ele se questiona: não havia, na verdade, entre ele e a Terra um remoto convívio perpetuado no sangue e transmitido de geração em geração? Então, nós vemos aqui um posicionamento especulativo do narrador, que é uma coisa muito difícil da gente encontrar por aí nas obras, seja de qual escola for. Então, fazendo um resumo dos pontos principais, dos pontos que mais chamam a atenção nessa obra, eu vou destacar a oposição entre os personagens principais. Como nós vimos, eles são, entre aspas, antagônicos, Se um diz uma coisa, o outro diz outra completamente oposta. Com isso, nós temos... eles refletem muito acerca da identidade do povo brasileiro, a construção da identidade do povo brasileiro, uma exposição da nossa realidade, da época, que é uma característica bem forte do pré-modernismo e do modernismo também. E nós temos uma exposição de fatos históricos, políticos, econômicos, sociais, todos voltados para a época em que essa obra foi escrita. Então, Graça Aranha, ele traz até nós com riqueza de detalhes cada um desses fatos históricos que contribuíram bastante com a formação da nossa identidade e que influenciaram muito a escrita dessa obra. Para esse episódio não ficar muito extenso, eu vou parar por aqui, certo? Nós vamos discutir mais sobre esse autor e sobre essa obra no episódio da Mesa Redonda, que vai tratar sobre esse período do pré-modernismo, que, como eu disse, não é necessariamente uma escola, mas um momento de transição. E eu vou esperar vocês no próximo episódio, que vai ser acerca do modernismo, propriamente dito, com a obra da Raquel de Queiroz, O 15. Ok? Aguardo vocês e até o próximo episódio.